Hoje o nosso estudo, porque é um estudo que a gente vai fazer, na verdade, né? E eu e o Júlio vamos conduzir o estudo juntos. Ele é mais especialista que eu nesse livro. Então eu peguei uma carona nele e vou começar, mas ele vai fazer aqui o filé mignon pra gente. Então nós somos do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. Nós somos fundadores da casa. E é sempre uma alegria conhecermos outras casas e também ver que a gente passa as mesmas dificuldades e também as mesmas alegrias, né? Niterói, Rio de Janeiro, estivemos na Suíça semana passada, é tudo a mesma coisa. Nós passamos as mesmas dificuldades para pagar o aluguel da casa, para poder ter o compromisso dos tarefeiros, é assim mesmo, né? Nós estamos num mundo de prova e expiação, as casas passam pelas adversidades naturais da divulgação do cristianismo, né? Que nós estamos divulgando. Então, o nosso trabalho hoje é que vocês saiam daqui doidinho para comprar um mundo maior e ler de hoje para amanhã, tipo insônia rolou, e amanhã de manhã vocês vão ter um mundo maior no coração e na memória. É um livro fascinante, muito prazeroso de ler. A gente começa, não dá para parar, porque a maneira como o André vai trazendo os casos, a gente vai querendo saber o que vai acontecer com aqueles personagens. E são todos reais, isso é maravilhoso, porque o fato de serem casos reais aproxima a nossa experiência, né? Então, antes de eu falar dele propriamente dito, quero mostrar para vocês que ele faz parte de uma coleção, digamos assim, que é chamada coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então, André trouxe 13 obras do assunto A Vida no Mundo Espiritual. Tem outras obras de André Luiz que são de páginas, de estudos, são outras coisas. Eu coloquei aqui só as obras que são referentes à descrição dele das experiências no mundo espiritual. Agora, o que é incrível é que geralmente, por exemplo, nos Mensageiros, no Mundo Maior, é ele passando uma semana só naquele grupo, né? naquele tipo de escola ou experiência, né? Então, olha, em 1943 é o nosso lar, é o mais famoso. Geralmente as pessoas conhecem o Espiritismo por esse livro, a gente tem até filme, né? E essa obra que a gente vai estudar hoje é de 1947. Parece que foi escrita ontem, tal a semelhança com o que a gente experiencia, né? Nos casos que a gente atende na casa, no que acontece na nossa família. Então, estamos muito próximos. Então, no mundo maior, o que essa obra tem de interessante, né, para a gente poder ver? Vamos situar ela um pouco, né? Então, é uma semana na turma de aprendizes de Eusébio. Então, Eusébio, ele é um espírito, né, mais evoluído, um trabalhador incansável, que é coordenador de uma organização de assistência na zona intermediária aos famintos da luz. Eu fiquei curiosa, nossa, quem será? Quem serão eles, né, os famintos da luz? Ele chamou de famintos da luz quem estuda espiritualismo. Então pode ser espírita, budista, ou não tem nenhuma religião específica, mas que se interessa pelos assuntos espirituais. Então, Eusébio, que coordena essa organização, recebe durante o sono desses encarnados essas pessoas, esses espíritos, para aprofundar os estudos espirituais. Então, quando André Luiz chega nessa organização do Eusébio, Calderaro vai ser o seu orientador. Igual quando a gente entra numa universidade, tem um orientador que vai te ajudar a escrever a tese, é a mesma coisa. Então, Calderaro é alguém que hierarquicamente está abaixo do Eusébio, mas ele tem capacitação muito avançada em relação ao André, é claro, para poder instruí-lo nessa nova experiência. Então, eu achei interessante o termo, né? O Calderaro se especializou em psiquiatria iluminada, ou seja, são os fenômenos psíquicos do ponto de vista espiritual, né? Saindo dessas explicações causais que a gente tem aqui na materialidade, né? É uma ciência de socorro espiritual.
os alunos de Eusébio, como eu falei, são estudantes do espiritualismo encarnados e também esses mesmos, quando desencarnam, continuam na escola lá do Eusébio. Então, o André Luiz vai ter o direito de ficar uma semana nessa escola, nessa organização do Eusébio. Nessa uma semana, ele vai conhecer esses alunos, vai ter muita coisa que eu já vou dizer como é que vai acontecer. Mas o interessante foi o que Eusébio explicou para ele. Que na turma, os alunos têm um grande esforço de iluminação, de espiritualização, de transformação, de tudo isso. Exemplificam boa vontade, mas eles não conseguem aplicar esses entendimentos nos seus próprios dilemas. Alguma semelhança com a gente? Não, né? Então, a gente conhece o espiritismo, a beça, e que dificuldade de trazer isso para a nossa experiência cotidiana. Muita gente me diz assim, eu sou espírita, mas na hora que morreu meu pai, nossa, que difícil que foi, né? Então, uma companheira nossa, então mais engraçada ainda, porque ela é médium, e o pai dela muito doente, pertinho de desencarnar, ela dizendo, eu recebo tanto desencarnado na mesa pública, mas o meu pai não. Quer dizer, seu pai não pode desencarnar, você pode atender um monte, né? Seu pai não pode, né? Quem sabe o seu pai não vai um dia lá na sua reunião de visita. Então é muito difícil para nós lidar com essas duas realidades, né? Que somos espíritos imortais e a outra realidade que nós temos uma vida corpórea finita. Isso para nós é uma junção que está sempre nos deixando em tensão. Quando a gente desencarna, facilita. Quem é desencarnado mesmo, pronto, acabou. Agora aqui, não. Para nós é uma questão. Porque a gente meio que esquece que é espírito imortal. E tomamos essa vida corpórea como sendo algo que a gente tem que segurar com todas as forças. Daí os budistas dizerem para a gente que o grande sofrimento nosso é o apego, e é mesmo. Porque a gente tem tanta dificuldade de lidar com essas duas realidades, que todo dia a gente dá uma desencarnadinha, que a gente sai do corpo, visita outros lugares, volta, é tão difícil a gente lidar com isso, que a gente tem que esquecer uma coisa com a outra. Então, para a gente poder fazer essa junção, aplicar tudo isso que a gente conhece da vida espiritual na nossa experiência cotidiana, é um exercício cotidiano para a gente. Por isso que é tão importante a gente ter grupos de estudo, palestras, encontro de estudo sistematizado. Para quê? Para a gente conseguir fazer essa junção dos conhecimentos com as nossas experiências, né? Diárias. Então ele diz que esses alunos dele, embora saibam tanto, são cheios de desarmonias na alma. Né? Somos nós. Então, durante o sono, esses alunos têm aula, encontros de autoconhecimento, e quando acordam com ideias, acham que são deles as ideias, né? Acordam com ideias, com sugestão, né? Eu pensei assim, isso acontece com a gente tanto, né? A gente faz uma oração, dorme, e quando acorda, nossa, um monte de ideias, vou fazer tal coisa, vou melhorar tal coisa lá na casa espírita. Isso tudo é ação dos espíritos protetores. Toda a casa espírita tem um grupo espiritual responsável pelos estudos da casa. A gente encontra com eles à noite. Porque de dia nossa vida é muito tumultuada para encontrar. Mas à noite, quando a gente dorme, essa espiritualidade maior responsável pelo desenvolvimento desta casa. E vocês vão perceber que cada casa espírita, os encarnados, eles têm uma vibração comum. Por isso que a gente se sente mais à vontade com uma casa do que em outra. Porque vai tendo uma semelhança. Então a gente reencontra amores de outras vidas aqui. Pensa que vocês se gostam por acaso, isso é amor velho, né? Então, os coordenadores do estudo já sabiam que vocês vinham. Dá um trabalho danado trazer a gente para cá, mas eles são incansáveis. E durante o sono, a gente se encontra, planeja a reunião, faz grupos de estudo, estuda. Quando a gente volta para o corpo, a gente tem lembranças vagas. Mas quando a gente coloca em prática aquilo que a gente já vislumbrou no mundo espiritual, a gente vê a facilidade que é montar um planejamento, a facilidade que é a gente estruturar um trabalho. É isso que o Zé está contando. Então, qual é o método, né, desse trabalho que vai acontecer uma semana com o André Luiz? Então,
Ele vai participar das preleções de Eusébio, dessas aulas que acontecem nos sonos dos desencarnados. Ele vai com o Calderaro visitar esses enfermos, né, que não são os alunos, tá? Os casos que eles estão tratando, né? Durante o sono deles, eles são trazidos para tratamento. O Calderaro vai trazer para o André muitas explicações sobre o psiquismo e sobre os casos específicos. Então, ele vai levar o André para atender esses enfermos que estão na hora do sono para serem atendidos. E vai dar para ele a explicação daquele caso. Uma aula viva, né? E por último, André vai presenciar, e é bem bonito, a ação da Cipriana, que é um espírito mais evoluído ainda que Calderaro, porque é um espírito totalmente desenvolvido na área do amor. Então, os casos mais difíceis, Calderaro vai até a página 2, e da 2 em diante é Cipriana que vai dar conta do retrato, né? Então, se eu pudesse dar um resumo assim, do mundo maior, a grande lição que a gente tem é: o que nos cura de verdade não são as explicações, não são as estruturas, é o amor que é capaz de fazer a terapêutica mais profunda e verdadeira e reabilitadora de qualquer caso que a gente possa pensar. E estendendo esse entendimento, podemos compreender que todo adoecimento, a sua causa é o desamor. É quando o nosso amor, a nossa capacidade de amar, adoece. Quando a gente se afasta das leis divinas, da lei do equilíbrio, que é a lei de amor. Então, se é pela falta de amor que a gente adoece, só a presença dele é capaz de nos reabilitar totalmente. Então, qual é a missão? Então, André Luiz vai estudar com Eusébio, então vocês vão ver esses estudos, aí ele sai com o Calderaro para atender as pessoas. Qual é a missão deles dois, né? Ele com o orientador. Oferecer socorro imediato para os que sofrem. Então é assim, é emergência, é tipo enfermaria, tá? E evitar, o quanto for possível, os seguintes quadros: loucura, desencarnações prematuras por descuidos, né? Suicídio e desastres morais, aborto e desregramentos sexuais e outras coisas. Então, essa é a missão deles. Então, eles dois vão fazer atendimentos rápidos, curtos. Então, esses atendimentos são esses. Eu coloquei aqui todos os casos que eles atendem, para que possa se evitar um mal maior, né? Vocês vão ver, olha só os temas, né? Homicídio, crimes que geram paralisia e deficiências mentais, epilepsia, um caso de aborto, esquizofrenia, tentativa de suicídio, alcoolismo. E tem um momento importante que eles vão conhecer, o André ficou encantado nisso, um grupo de alienados mentais, como se fosse um hospício, né? Um hospital de doentes mentais. E o último caso, que é um caso muito bonito, que é um caso que tem a ver com André Luiz, que é a história dele com o avô. Ele encontra o avô no mundo espiritual, muito adoecido, completamente alienado mentalmente, né, muito doente, e ele ajuda na recuperação do avô. Então, esses casos é que são uma delícia de ler, e a gente aprende muito sobre as questões psíquicas, vocês vão aprender muito, né, entender muitas coisas dos casos. E para poder tornar isso aqui mais interessante ainda, eu vou pedir para o Júlio mostrar para vocês a aula que vai ser dada para o André sobre a nossa casa mental. Se a gente compreender a casa mental, vocês vão conseguir compreender todos os casos bem mais facilmente. Então, Júlio pode vir. Boa noite para todos. Boa noite. É uma alegria podermos estar aqui com vocês. Vocês podem imaginar uma situação de obsessão espiritual, onde a obsessão chegou a um tal ponto que o encarnado que estava obsidiado já estava no hospital em situação gravíssima, e o obsessor lá, colado com ele,
impondo o seu pensamento, submetendo a uma situação de adoecimento constante, mantendo ele na monoideia da culpa, né? Nós vamos ver isso direitinho e como é que o Calderaro explica o processo, né? Para frente, né? Deixa eu... Vocês estão vendo aqui que a casa mental, ele sai. Bota pra cá que aí fica melhor. A casa mental, vocês estão vendo aqui, ele tem esse quadradinho, né? Amarelo. Isso, amarelo. Beleza, agora sim. Vocês estão vendo aqui, tem o cérebro e tem a mente. A mente é do espírito. O cérebro é no corpo. O cérebro é o decodificador do que a mente produz. E há entre o espírito e o corpo o perispírito. Então nós estamos vendo aí uma situação em que o cérebro começa a sofrer a atrofia, a problematização decorrente da presença de um espírito atormentador ali presente. Essa parte aqui a gente chama de parte anterior, essa parte cá, responsável da parte límbica, responsável nervos, bulbo, cerebelo. Nós estamos vendo também aqui o córtex cerebral, onde é a parte mais ativa, as coisas conscientes, o que a gente faz. Eu peguei aqui, estou agindo, vocês estão aqui ouvindo, é o córtex cerebral. E também a parte do lobo frontal, que é essa parte da frente. Então, o cérebro é um só, a mente é uma só, mas didaticamente o Calderaro faz uma aula para o André Luiz, dividindo em 3 pedaços, mas compreendendo que é um cérebro só, ok? Então vamos continuar aqui. Esquematicamente, podemos dizer que o Calderaro está dizendo para o André Luiz que a casa mental, ela é assim, ela tem um porão, uma casa com um porão, que tem o térreo e tem o andar de cima. Essa casa, ela tem uma configuração que é a nossa configuração na vida. Veja se não é assim. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, o presente, ó. Isso aqui é o presente, é o aqui e agora, é o que está acontecendo nesse momento. Então, o térreo é a região do córtex cerebral. Isso é o chamado de consciente, a região consciente. Mais abaixo tem o porão da individualidade. É a região onde tem todo o nosso passado. Não só as encarnações passadas, como o minuto que acabou de passar. O porão, então, é o passado. Nós temos aqui o presente e temos aqui, então, o futuro, não é? Estão vendo aqui, ó, a região do cérebro, cerebelo e tal. Vamos ver o superconsciente lá em cima, tá vendo? Como sendo o segundo andar. Então, inconsciente, consciente, superconsciente. Essa região dos lobos frontais, que é considerado de futuro, pode se configurar para a gente assim: a humanidade vive, o que diz o André Luiz, registra o André Luiz, por informação do Calderaro, que é considerada a zona silenciosa do cérebro. O lobo frontal é considerada a zona silenciosa, porque a humanidade pouco utiliza. Então, a gente hoje aqui vai ver um caso de obsessão e nós vamos observar essa questão muito de perto. Então, quando alguém tem sede é algo instintivo. Então está aqui, ó, instintivo, sobrevivência, deu sede. Então você vai lá e pega um copo com água, então você já agiu com o córtex. Mas, quando você vai preparar a água, você faz uma prece
e pede a espiritualidade para fluidificar a água, você já está trabalhando uma região superior. O pensamento superior, a fé, o pensamento bom, aquela vibração positiva. E a coisa é tão séria, vocês sabem que o André Luiz, ele foi um pesquisador, né? Um homem materialista ateu, pesquisador, médico. Ele, ao examinar um dia um homem que orava, ele disse: meu Deus, os neurônios brilham. Que neurônios? Neurônios das zonas do lobo frontal. Então, quando a gente ama, quando a gente tem pensamento de amor, pensamento sublimado, é aqui, a gente está nesse andar. Quando a gente está com raiva, é igual um cão, né? Reagindo, nós estamos vindo para cá. Quando a gente age, toma as atitudes, está aqui. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês: o obsessor quer manter você aonde? Aqui em cima? Porque para ele não é abordável. Aqui? Não. Se você estiver consciente do que está ocorrendo, como é que você está, então mantém você no passado. Ela me fez isso, ela fez isso, fez aquilo, ele fez isso, fez aquilo, então eu estou me vingando. Na mesa mediúnica, quem trabalha sabe muito bem que eles falam do passado e ficam agarrados ao passado e querem que a vítima esteja na culpa. O que é a culpa? É o passado presentificado ao modo da culpa. Mas o que é o futuro? O futuro é o porvir presentificado ao modo, muitas vezes, da ansiedade. Há também uma presentificação angustiosa, que é a angústia. Você pode estar vivendo o passado, o presente e o futuro de uma maneira doentia, uma maneira exacerbada. Aí o André Luiz alerta-nos, sempre envolvido pelo Calderaro, que é importante que o ser humano, o espírito encarnado, a alma, como diz Kardec, esteja aqui, aqui e aqui. Ele precisa estar visitando. E cá eu posso fazer uma proposta para vocês. Pensa na sua casa, onde você mora, fechar um quarto durante 5 anos. 5 anos com a porta trancada. Você não entra naquela casa há 5 anos. Quando você abre a porta, ela até geme para abrir, né? O que você vai encontrar lá dentro? Diga aí. Poeira, o que mais? Fungos. O que você tem que fazer para voltar a habitar um cômodo que ficou 5 anos fechado? Tem que higienizar, limpar. Você tem que se proteger para entrar em contato com isso. Vamos pensar assim: como é que é uma pessoa fixada no porão? O que ela faz quando ela se fixa no passado? É como ela se dirige. Imagina, está dirigindo o carro, olhando o espelho retrovisor o tempo todo. O que acontece com o carro? Ou fica parado. Não é assim? Tem gente que só fala do passado, né? Só o passado, é como se estivesse dirigindo, olhando o espelho retrovisor. Está morando no porão, abandonou que andar? O térreo e o futuro. Não ora, não tem atividade, perdeu o interesse pela vida, está vivendo de passado. Como é uma pessoa fixada no térreo? Segundo André Luiz, olha, ele que fala isso, ele chama de escravas da vassoura. Leiam lá. Eu sei que é desagradável isso, mas é o que ele cita lá. São aquelas pessoas que são workaholic. Sabe que você está conversando com a pessoa está trabalhando, está varrendo o chão, está fazendo uma coisa, você fala: sossega a pessoa. Você não consegue conversar, a pessoa tem que estar sempre ativada. Parece um motor que não para. Vocês conhecem gente assim? Estou vendo o pessoal cutucando aí. Vocês conhecem gente assim? Está ativado, está ativado. Eu acho que eu apertei algum botão errado aqui. Eu fiquei tão empolgado que desliguei o negócio.
Obrigado. Nada como ter um Salvador aqui, né? Então, ativado. Quando ele está ativado aqui, está deixando de estar aqui, está deixando de ir para o passado. Esquece de comer, esquece suas necessidades básicas, não ora, fica só na vida rotineira, trabalho. Então fica efetivamente dentro de um círculo que cansa, né? Uma pessoa que mora lá naquele andarzinho de cima, cruza os dedos assim, cruza as pernas, fica fazendo lá no alto, e o mundo se acabando, precisando dessa paz, e a pessoa está lá. Se chamar, ele fala, não vou sair da minha paz, não, vou ficar aqui. O irmão chama isso aquela paz dos egoístas, paz entre aspas. Porque na verdade é bom, mas quando você mora ali em cima, está abandonando aqui e está abandonando aqui, problema. Então, sempre que a gente abandona algum cômodo desse, nós temos problema. Então, nós vamos ver aqui a escada. Vamos lá, olha aqui. A casa espírita, o trabalhador da casa espírita, o diretor da casa espírita, o coordenador, aquele que orienta, ele ajuda as pessoas no atendimento fraterno, esclarecimento dos espíritos, a criar escadas para que a pessoa possa acessar. Então chega uma pessoa obsidiadíssima até o fio do cabelo. Quando ela passa, os cachorros jogam terra em cima dele. Quando está dramático, os flores murcham, ele está muito mal. Ele está fixado aqui. Então o que ele precisa? De trabalho. Não é assim? Vamos trabalhar, além do trabalho da desobsessão, o passe e botar o nome na desobsessão, vamos dar a essa pessoa um trabalho. É para ocupar aqui, ensiná-lo a orar. Para ele ocupar os dois andares. Uma pessoa alienada, isenta do mundo, parece que não é, parece um ET. É uma pessoa que mora aqui em cima, desligadão do mundo, que chega, não está sabendo de nada do que está acontecendo, você tem que trazer ela para o térreo, criar escadas. E ele precisa conectar suas necessidades, precisa trabalhar, precisa dar o seu empenho à sociedade. A questão 132 do Livro dos Espíritos nos fala isso de maneira muito própria. Kardec faz uma pergunta inteligentíssima, como sempre, né? Ele pergunta assim, por que o espírito precisa se utilizar de um corpo? Ele pergunta, por que o espírito precisa reencarnar progressivamente? Não, ele pergunta, por que o espírito precisa encarnar, usar um corpo aqui na Terra? A pergunta é muito sutil. Resposta dos espíritos, para que ele possa passar pelas suas provas, suas expiações, entrar em contato com as consequências das coisas, a sombra que o Jung fala, a Joana de Anjos está falando tanto nisso, olha aqui, ó. Entrar em contato, iluminar a sua sombra, desenvolver a capacidade de amar aquele que te persegue e calunia, como disse Jesus, não é? Viver a aprovação, a expiação para alcançar a perfeição. Então ninguém vem para sofrer. A finalidade não é essa. Sofrimento é o modo como a gente lida com a prova ou com a expiação. E tem uma outra parte que ele ainda diz assim, para que a pessoa possa fazer a sua parte no contexto geral. Porque nós somos devedores da humanidade, da sociedade. Nós precisamos dar a nossa parte, a nossa contribuição pessoal no contexto da sociedade, seja em que âmbito for. Quando a gente faz um trabalho assistencial, quando a gente faz o trabalho do atendimento fraterno, quando a pessoa se posiciona na sua profissão, dentro da organização, do conselho na qual faz parte, você está dando um contributo, você publica um trabalho, você está ajudando a sociedade. Então, é isso que o André Luiz nos traz. E olha lá
a frase: é importante para o equilíbrio que os 3 andares da casa mental sejam visitados de modo continuado, para que seja evitada a fixação obsessiva num só andar. Isto é prejudicial ao progresso do espírito encarnado. Então, quando você estiver lá no seu cantinho, orando, e alguém vier falar: o que você está fazendo com o 2º andar? Você está se arrumando, juntando as coisas, vai ajudar a pessoa mais necessitada, está esclarecendo. O que você está fazendo? Eu estou no 1º andar, estou aqui no térreo. E quando você está entrando em contato com o seu passado, muitas vezes convocado pelo obsessor, que o obsessor muitas vezes provoca, pelo fluido, a gente vai aos nossos complexos, a gente entra em contato com o nosso passado, vem aquela reação. Você está visitando o seu passado. Quando encontra alguém que é igualzinho àquele professor que te maltratou, um chefe no seu trabalho profissional que é igualzinho àquele professor que maltratou, nasce dentro de você uma reação, essa região aqui de baixo. Então nós estamos vendo aí o que é a casa mental nos seus compartimentos. Agora vamos ver o caso do Pedro e Camilo, que houve um homicídio. Vejam bem, Calderaro chega com André Luiz no hospital, tem um homem deitado, visivelmente doente, muito doente, numa situação precária já, e o obsessor, um outro homem, desencarnado ao lado. Calderaro, então, dá uma aula, gente, vale a pena ler o capítulo 3, 4 e 5. Dá uma aula sobre a casa mental, que é isso que eu acabei de trazer, mas muito bem explicado, com neurologia, com caminhos que a gente possa compreender por todos os vieses. Então, ele falou: este homem que está deitado foi criado por aquele que hoje é o seu obsessor. Este homem desencarnado, que está aí como obsessor, foi um pai adotivo desse homem que está aqui. Pegou ele numa situação difícil, em que a mãe estava na sarjeta, trouxe, deu comida, deu condições de vida. E antigamente se fazia muito isso. Criava-se uma pessoa, mas a pessoa trabalhava na casa. Era uma escravatura disfarçada, porque a pessoa estava pagando pela comida e pelo abrigo, né? Mas ele deu condições ao jovem para que pudesse estudar, para que pudesse se esclarecer, e cresceu assim. Ele já era um dono de um pequeno comércio. E ele colocava o jovem para ajudá-lo nas vendas do negócio. Aí chegou um ponto que o jovem estava aspirando buscar outros caminhos. Ele queria conhecer o mundo, ele queria fazer a universidade, ele queria casar, ter filhos, viver uma outra vida. Ele não queria ser comerciante, ele não queria ficar ali atrás do balcão a vida inteira vendendo como o pai adotivo. E sabendo que o pai era um homem que tinha dinheiro, que tinha poderes, ele chegou para o pai um dia e falou: pai, olha só, eu não quero mais viver essa vida, eu quero ir para o mundo. Eu quero experimentar o mundo, eu quero viver a vida lá fora. E como eu sou seu herdeiro, não preciso esperar a sua morte para pegar a herança. Eu preciso que você me dê a minha parte, porque eu, com essa minha parte, eu posso ir para o mundo, viver a minha vida, aplicar o dinheiro, viver como eu quiser viver. Eu não quero trabalhar no comércio, não quero, isso não me satisfaz, estou triste, não estou bem. O pai ficou revoltado, ficou irado, e a coisa ficou séria, porque o rapaz estava determinado e o pai irado. Ao ir para a ira, ele foi por aquele porão ali na individualidade, a questão reativa, animal. E o jovem, imaturo, impetuoso, cheio da vontade, os dois entraram numa luta corporal. E ele veio então a assassinar o pai. Assassinou o pai.
tirou o dinheiro que ele achava que era devido a ele, simulou, deixou as portas abertas, então simulou um assalto e foi para casa. No outro dia ele fez um teatro. Descobriu-se o homem morto, a ausência do dinheiro, então é como se alguém chegou lá, roubou, então ele no enterro chorou, mas chorou fingidamente. Ele era o autor do crime. Pegou o dinheiro depois, a polícia era muito incipiente na época, na década de 30, né? E ele foi para a vida dele, cuidar da vida. Casou-se, teve filhos, seguiu sua vida profissional, ficou muito bem sucedido, enfim. Tudo aconteceu como ele queria que acontecesse. Porém, lá no porão, alguma coisa o chamava a botar uma escada e descer e consultar. O que é que chamava do porão? A culpa. Latejando. Ele, para não ir para o porão, o que ele foi? Ele se fixou no térreo, gastou o córtex, era um workaholic, trabalhava 24 horas por dia, descansava poucos minutos, dormia 2, 3 horas só, e assim ele foi gastando o organismo, e o cérebro recebeu esse choque, e ele acabou então adoecendo. Quando o espírito se deu conta de tudo, mais recuperado do golpe que levou à morte, se voltou contra o rapaz e, aproveitando a sua culpa, estabeleceu então a obsessão. O obsessor, mantendo o córtex cerebral dele jungido ao córtex cerebral do rapaz, dominando o presente, o dia a dia, ele não conseguia fazer mais nada. A coisa saiu de obsessão simples para fascinação, para subjugação. Ele já não conseguia mais se movimentar, adoecendo. O interessante da questão é que os filhos já estavam um pouquinho crescidos, a esposa era uma pessoa muito bacana. Ele conseguiu fazer um lar, mas um tormento interior. E aquela obsessão mantendo de modo contínuo na culpa, no porão da individualidade, não fazia com que ele usufruísse o dia a dia. E isso foi fatal para ele. Adoeceu, e aí nós vamos ver a situação dramática da obsessão, em que a morte já estava ali. Ele queria que o homem encarnado morresse para poder levá-lo à situação de desgraça, né? Ora, Calderaro acabou de explicar, André Luiz então falou: já entendi, então vamos agir. Ele falou: vamos agir como, André? Vamos resolver esse caso logo. Ele falou: André, eu sei explicar, mas eu não sei amar ainda. Eu tenho que chamar alguém que sabe amar, eu só sei explicar, porque saber não é fazer. Olha, gente, se saber fosse fazer, os psiquiatras seriam a pessoa mais equilibrada do mundo. Concorda? Então, André ficou surpreso e falou: o que você vai fazer? Eu vou chamar alguém que ama. Aí chama Cipriano. Cipriano, gente. Ele se concentra, faz uma mensagem, Cipriano aparece. O André diz que teve vontade de ajoelhar quando viu o Cipriano. Acho que todos nós aqui nos ajoelharíamos, porque Cipriano é fantástica. Aquela mulher onda, não explicou nada. Chegou lá e falou assim: já entendi. Ela chegou e falou: já entendi o caso. E começou então a abordagem. Então eu vou deixar um pouquinho a abordagem da Teresa falar. Fala um pouquinho como é que foi a abordagem da Cipriano. E o nosso tempo está correndo. E então, quando o André fala assim: mas aproveita, o Pedro e o Camilo estão juntos, por que a gente não resolve logo isso? Faz as pazes dos dois, né? São 10 anos de obsessão. E isso é a coisa mais comum. E a gente não tem clareza disso, né? Tem 10 anos de obsessão.
que Camilo obsedia Pedro, a ponto dele estar com a sua zona cerebral muito precária, né? Por isso que ele está pertinho de desencarnar. E aí então, quando Cipriana chega, primeiro ela aborda Pedro e vê Camilo do lado. Então é uma estratégia terapêutica que ela usa, né? É engraçado porque essa estratégia dela a gente utiliza em terapia familiar, né? Então ela faz o diálogo com Pedro com a certeza que Camilo está assistindo. Então Camilo fica lateral assistindo. Quero ver onde é que isso vai dar. Isso não vai adiantar nada. Estava doidinho para Pedro desencarnar e levar Pedro para as zonas umbralinas e pesadas onde ele vivia. E aí Cipriana começa com... Quando Pedro sai do corpo e vê Cipriana, ele pensa que é Nossa Senhora. Então se ajoelha diante dela e fala com um coração muito amargurado: eu matei um homem. Se confessa para ela, sabe? Com a sinceridade do coração. Quando eu li isso, eu me lembrei do encontro de Maria Madalena com Jesus, né? É a primeira coisa que ela diz para ele: eu sou pecadora. E aí Jesus diz assim para ela: eu sei, mas não é isso que me interessa. E Cipriana fala a mesma coisa: quem somos nós para julgar? Eu não sou seu juiz aqui. Mas você pensava que você ia resolver uma questão que você achava justa desse jeito, matando um homem? É assim que a gente resolve? Ela chama ele a responsabilidade. Ele já está mais maduro, ele teve 5 filhos, gente, córtex total, né? Mulher, 5 filhos, trabalho, muito córtex. E aí ela vai dialogando com Pedro, mostrando para ele que soluções imediatas para questões longas não vai dar certo. Não é a gente eliminando as coisas, né? Rompendo que a gente resolve, né? Ele então, ele não está vendo Camilo ainda. Pedro não está vendo Camilo. É interessante isso, né? A gente, quando está fora do corpo, a gente não consegue ver tudo que está no mundo espiritual. A gente vê o que tem condição de ver. Bom, isso Camilo está assistindo. E ela está chamando Pedro à consciência, ao arrependimento, tirando ele do estado de culpa, porque a culpa era onde estava o laço da obsessão, mostrando para ele que ela compreendia o mote da ação, mas os fins não justificam os meios, né? Mas aquele meio que ele utilizou para resolver o problema não tinha sido a melhor coisa, porque Pedro queria o dinheiro de todos os anos que ele trabalhou junto com o pai adotivo. Ele queria um ressarcimento de tudo, né? E aí o que aconteceu de importante? Camilo ficou olhando aquele diálogo e achou aquilo nada a ver, tipo assim, conversinha de criança isso aqui. Mas ficou tocado, né? Ficou alguma coisa mobilizado. E aí, quando Pedro já está melhor, ela faz um diálogo muito longo, muito bonito, não dá tempo de eu ler aqui, mas é um diálogo lindo para ajudá-lo a se libertar da culpa, mas de assumir a sua parte. E aí então deixa que Pedro volte para o corpo, e ele volta bem melhor, e ele acorda no hospital quase curado já. E vai para casa dizendo que sonhou com Nossa Senhora. E não tem a menor ideia do que aconteceu. Aconteceu uma desobsessão imensa. E aí ela se dirige para Camilo, e a primeira coisa que ela diz para ele, eu adoro essa frase: Camilo, você tem razão de sentir essa dor desse tamanho, porque ele foi tirado da vida. Porém, o seu lugar de vítima não lhe confere santidade. Eu adorei essa frase, porque o que a gente mais vê são pessoas vitimadas que se acham santas. E além do lugar de santo, se acha com o direito de julgar, criticar, condenar, matar, vingar-se, né? E obsediar. Porque a gente, quando tem ressentimento com alguém, a gente cria laços que podem se tornar laços obsessivos, que é o amor adoecido. Na verdade, Camilo tinha amor para aquele menino. Aquele amor adoeceu e se tornou agora ódio
vingança, né? Ele só se sentiria justiçado se Pedro sofresse tanto quanto ele sofreu. Eu perdi a vida, mas você vai perder a sua também. Era isso que ele queria. E aí, então, o que acontece de importante? Ela pega Camilo e diz assim, e Camilo não queria se render. Não, mas ele merece mesmo, ele me tirou a vida e tal, mesmo ela dizendo tudo isso, assim, então tá ótimo. Aí leva ele na casa de Pedro. Mostra os 5 filhinhos, a mulher, e diz, durante esses 10 anos, Pedro trabalhou, criou essas 5 crianças, foi um homem honesto, fez isso, fez aquilo. E você, o que você fez durante esses 10 anos? Nada. Né? Então é interessante, aquele que fica com desejo de vingança, que quer justiça, essa justiça pelas próprias mãos, não consegue agir no bem, não faz nenhuma construção. Então ela vai mostrando para ele que, embora Pedro tenha mesmo agido equivocadamente, mas mesmo assim a vida dele progrediu. E que ele, Camilo, que ficou estacionado na vitimação, não conseguiu dar passos em sua vida. Então, o que vamos fazer a partir desses 10 anos que você nada fez em prol nem de você e nem de ninguém? Então, que santidade é essa que você se julga ter? Aí ele começa a ficar sofrido. Aí diz assim para ela, então por que Deus não me impediu de eu me vingar dele, né? E aí ela fala sobre livre-arbítrio para ele, porque Deus deixa nas nossas mãos a semeadura, mas a colheita, Camilo, é para todos nós, para você também. Aí ela leva Camilo para as regiões de regeneração e de tratamento. Aí ele cede. E Pedro, então, se liberta desse caso de obsessão. Vamos pensar na encarnação seguinte? Não conta não, eu fico aqui imaginando. E na encarnação seguinte, o que será que vai acontecer com Pedro e Camilo? Claro que eles vão reencarnar na minha família, na mesma família. Claro, porque eles precisam curar essa dor. Não é mais ódio, mas tem dor. É preciso algum tipo de reajuste, né? Dessa forma. Bom, então, esse caso segue, mas como eu disse no início, o caso chega a um ponto e aí André Luiz e Calderaro vão para outro. Aí eles vão ter, aí são os 10 casos que esse conto, esse é o primeiro, né, deles. Mas o que eu queria mostrar para vocês, para além desse caso, é no capítulo 16, que é quando ele vai conhecer um grupo de alienados mentais. Eu gostei muito desse esclarecimento, não queria deixar de fora. Calderaro explica que aqueles adoecimentos mentais todos, como é que começa? Ninguém fica louco da hora para outra. Você vê que foram 10 anos, quase que Pedro perde a vida, de tanta deterioração. Então, Calderaro explica assim, que grande parte, se não 100% daqueles adoecidos mentalmente, como é que aquilo começou? Quando eles tinham que enfrentar as adversidades da vida e não aceitam as adversidades da vida, sabe quando a gente fica assim? Por que eu estou passando por isso? Que mal eu fiz para passar por isso? Eu sou tão legal, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço isso, eu faço aquilo, por que eu estou passando por isso? Esse lugar de não aceitação. Então Calderaro explica, se você tem comportamento de rebeldia ou de desânimo, então ele colocou 2 eixos. Isso começa a ser a gênese dos adoecimentos mentais. E eu fiquei pensando assim, nossa, quantas vezes a gente é rebelde sem prestar atenção ou desanimado sem prestar atenção, né? Principalmente adoecimentos físicos, como a gente tem desânimo para cuidar, né? A gente quer que passe logo, que acabe logo. Mas se a gente olhasse a nossa vida espiritual antes, a gente poderia compreender por que a gente está passando por aquele adoecimento, né? Então, queria deixar esses 2 eixos importantes para a gente usar uma vacina, né? A vacina da atenção. Cuidado com os estados de rebeldia e com os estados de desânimo. Eles são o berço, ninho, condição de surgimento dos adoecimentos mentais. Porque aí da rebeldia e do desânimo vai crescendo, até a gente perder a sanidade, né? Então, muito grave, muito importante.
que é a última coisa que eu queria mostrar, é uma preleção de Eusébio, que está logo no início, no primeiro capítulo, em que ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala o seguinte, que a gente precisa buscar a iluminação própria. Que todos aqueles casos que vão ser trabalhados no livro todo são casos de falta de luz própria, que a Cipriana tem sobrando. Todos os casos mostram a dificuldade que a gente tem de sustentar a nossa luz. Então, a gente já sabe com Jesus que a gente tem que pegar a nossa candeia e colocar em cima, né? A gente já sabe que a gente tem que deixar brilhar a nossa luz, que a gente é o sal da terra, nós já sabemos disso tudo, mas na hora que a gente precisa brilhar isso, que vem através do perdão, que vem através da indulgência, que vem através da benevolência, é difícil para a gente, né? Porque a gente não acha justo, a gente não quer que seja daquele jeito, mas é preciso iluminação interior para a gente sair dos lugares sombrios da nossa alma. E aí, nesse texto de Eusébio, eu vi que ele colocou 5 passos. Não está arrumadinho assim no livro, é um parágrafo só com os 5 juntos, eu vou mostrar eles aqui. Primeira coisa, elevar o coração. Começou a ter rebeldia, começou a ter desânimo, opa, eu estou precisando elevar o meu coração. Vai tomar um passe, liga para um amigo, faz uma oração. Não está conseguindo fazer oração? No YouTube tem um monte de oração. Liga a Rádio Fraternidade, pede para alguém orar para você, mas eleve a frequência do seu coração. Não se permita ficar indefinidamente num estado emocional que você fica intoxicado. Tá? Segundo momento, romper as muralhas que nos encerram nas sombras. São as famosas defesas que a gente tem, né? As defesas que a gente tem de amar. Os medos que a gente sente de se entregar, de amar e de sofrer, faz com que a gente erija, né, muralhas entre nós e o mundo, entre nós e as pessoas. Sabe quando a gente fala assim, não, porque eu sou muito mental e tal, isso é muralha. Ninguém nasce mental. Ah, porque eu sou preguiçoso, não, isso é muralha. Ninguém nasce preguiçoso. Ah, porque eu sou muito desatento, eu sou meio doidinho, eu sou meio fora do eixo. Isso é muralha, ninguém nasce assim. Ah, eu não sinto nada, meu coração é seco. Ninguém nasce de coração seco. Isso é muralha. Eu sou perfeccionista, eu sou controlador. Todas essas frases que a gente fala, tudo isso é muralha. Nós somos amor, feitos de amor, nós somos luz. Então, é bom começar a parar de falar esses predicados negativos a seu respeito, para começar a romper as muralhas que te deixam aprisionados nessas sombras. Terceiro passo, esquecer as ilusões da posse. Ah, isso é beleza pra gente, né? Não, eu vou trabalhar na casa espírita quando eu me aposentar, quando acabar de pagar a casa, depois que os filhos casarem, ou seja, a gente acha que só depois que todos os bens materiais estiverem resolvidos é que a gente pode dar passos. O recado da espiritualidade é outro. Tudo isso é ilusão. A gente vai desencarnar e tudo vai ficar. Então essas buscas são ilusórias. Começa a trabalhar no bem. Buscar primeiro as coisas do céu e o resto será dado por Deus, né? Quarto item, desfazer os véus da vaidade. Também é dureza pra gente, não é? A gente acha que a gente está certo, que a gente tem razão, a nossa verdade é que vale, meu modo de pensar é que vale, meu modo de viver é que é o certo, quero consertar a família toda, quero que todo mundo seja espírita, quero que todo mundo venha trabalhar, é uma dureza pra gente. Então a gente precisa ir se despindo dos véus da vaidade, porque vaidade do corpo é facinho da gente perder, essa é mole. O envelhecimento resolve isso tranquilo. Mas a vaidade moral, isso é mais difícil para nós. E o último item, abster-se do licor do personalismo. Porque essa identidade que a gente tem, gente, ela se desfaz. Eu sou sua Ana Teresa nessa encarnação aqui. Na próxima, não sei que história que eu vou habitar, que personagem eu vou
me utilizar para evoluir. Então, assim, essa nossa personalidade, a gente precisa lembrar que dentro do nosso coração tem um monte de personalidade aqui dentro. Sei lá, 1 trilhão, quantos milênios a gente tem de idade, né? Quantas pessoas existem dentro de nós? De vez em quando surge um leão, quem também já foi leão, né? Então, de vez em quando vem um leão bravo que briga, né? Então, a gente tem dentro de nós todos esses eus, milhares de eu. Costumo dizer que aqui dentro a gente tem uma multidão. Então, a gente precisa entender que é só uma fase da nossa existência espiritual, esse eu que nós somos. Quanto mais desapegado eu tiver disso, mais saudável a gente vai estar. É isso, meus amigos. Espero que vocês sintam muita vontade de ler um mundo maior, se tornem PhD nos assuntos psíquicos e que possam tirar dessas experiências, desses casos, algo que possa ajudá-los nas experiências pessoais de vocês, tá bom? Agradeço aqui a oportunidade, eu te passarei outras vezes, e quando vocês forem a Botafogo, venham visitar a nossa casa.